Secretário, quem vende farinha lá em Cruzeiro do Sul está feliz, porque o quilo da farinha aumentou. Antigamente a saca, que estava baratinha, 50, 60 reais, está R$ 120 reais, dependendo do lugar até mais caro. Tem até de 180. Tem até de 180. Se for aquela farinha especial com coco, então fica mais caro. Então, para quem vende farinha, tá muito bom. Mas para quem vende peixe, o preço do peixe caiu. Há 5 anos atrás se comprava o tambaqui, o quilo, por exemplo, a 9, 10 reais. Hoje você encontra de 5, 6 reais o quilo. Para o consumidor, excelente. Mas e para o produtor, com essa oferta toda? Como é que se equilibra essa questão da demanda e da oferta? Olha, primeiro que, tecnicamente, os nossos produtores têm avançado muito no conhecimento, como tratar melhor, produzir mais num espaço menor, né, de lâmina d'água e, portanto, ganhar em escala, ganhar em produtividade e cair o preço. Nós tínhamos aí, há 3 anos atrás, uma média de 3 toneladas por hectare de lâmina d'água e todos muito satisfeitos por alcançar, digamos, esses resultados. Isso melhorou nos últimos 2, 3 anos, subiu para 5 e isso está indo para 6, 7 e pode chegar a 8 toneladas por hectare, né? Por hectare de lâmina d'água. Portanto, você ganha em produtividade. Se nós tivermos uma oferta de alevinos mais barata e nós tivermos uma ração mais competitiva, porque a ração não precisa apenas cair do preço, ela precisa ser uma ração de melhor qualidade, que a sua conversão seja melhor. Hoje, as rações que nós temos no mercado, por exemplo, para oferecer a umas espécies como o pirarucu e o surubim, por exemplo, elas são necessárias 2 kg de ração para engordar 1 kg de peixe. A ração que nós vamos produzir, ela tem que ser no mínimo, aliás, no máximo, 1,2 kg de ração para engordar 1 kg do peixe. Portanto, você ganha também com a qualidade da ração. E isso vai fazer com que o preço caia pelo excesso de oferta do pescado. Isso é natural. Mas isso não significa uma queda do ganho do produtor. Ele vai vender na escala. Vai ganhar. Por exemplo, qual é o maior prejuízo hoje para o piscicultor? A piscicultura no Acre, há 2 anos atrás, como nós começamos a discutir esse programa, o governador Tião Viana começou a incentivar esse programa, nós fizemos um levantamento e chegamos àquela conclusão óbvia. Nós tínhamos peixe demais para o mercado interno e peixe de menos para uma possível comercialização. Então, nós precisávamos sair daquele limbo da nossa produção. Crescer a produção, mas como crescer a produção se ainda não tinha o frigorífico? Como crescer a oferta se aí a gente não tinha garantia da comercialização desses produtos? Hoje o produtor está mais animado. A garantia da compra já está dentro do projeto da indústria. Dentro do projeto, porque um frigorífico precisa rodar. Então ele vai ter uma demanda enorme. Esse frigorífico tem uma capacidade, para você ter uma ideia, de processar, quando ele chegar na capacidade máxima, 60 toneladas de pescado por dia. Por exemplo, vamos lá, 60 toneladas por dia. Então, isso na capacidade máxima dele instalada. A demanda para o mercado local, se espera de quanto? A demanda é pequena. Ainda é pequena. Ainda se come pouco peixe. E vai crescer. E vai crescer porque na medida que você tiver uma oferta, tem muita gente que não peixe bom e barato. Olha, tem muita gente que, por incrível que pareça, que ainda não consome peixe porque não gosta de ter o trabalho com a espinha. Aí vai comprar o não, filé se você do tem, peixe. Não, você tem um peixe filetado, você tem um peixe, inclusive, vai ter hambúrguer sem escame, de peixe. se você tem hambúrguer, etc. Dependendo do produto que você oferece, o consumidor quer qualidade e quer comodidade também. Então isso vai aumentar o nosso consumo. Mas o olhar não é montar esse empreendimento e ancorar no consumo local, porque o mercado local talvez vá consumir máximo 10, 15% de toda da a produção. Né? O restante o nosso olhar é para o mercado nacional, né? E quando a gente olha para o mercado nacional, não adianta querer inventar a roda. Nós temos que olhar para São Paulo, mas temos que começar a resolver com a nossa vizinhança. Por exemplo, o Amazonas é um grande consumidor. Tem muitos atravessadores que vêm de Manaus comprar peixe na beira do açude aqui no Bujari. Enche uma carreta, bota numa balsa lá em Porto Velho e leva para o mercado de Rondônia. Então nós temos que olhar para o mercado nacional e nós temos que olhar para o mercado internacional. Os principais clientes nacionais, Amazonas, Rondônia e quem sabe os demais estados, e os principais clientes internacionais? Olha, nós estamos na cara do gol. Nós estamos a um pouco mais de 1.200 quilômetros do porto de Ilo e do porto de Matarani, de cara para o Pacífico.
os principais consumidores no mercado internacional é a Ásia. São os maiores consumidores de peixe e compram num volume extraordinário. Então nós temos que ter uma capacidade aqui de processamento instalado, capaz de oferecer volume e de forma constante. Não adianta você fazer um contrato, atender o primeiro mês, no segundo mês você não ter peixe para oferecer. Então nós estamos preparando esse complexo industrial para exportar para o mercado internacional e também para abastecer a demanda do mercado nacional. Eu vou te dizer uma coisa aqui, Alain, para os nossos telespectadores. Nós estamos fomentando um negócio que não vai faltar quem queira comprar esse produto. O nosso desafio é dar escala à nossa produção, dar qualidade à nossa produção e, mais ainda, ter uma grande capacidade de gerenciamento dessa produção para que a gente possa erguer esse empreendimento e fazer com que ele seja uma das pernas importantes da economia rural do estado do Acre. O pescador artesanal, aquele que pesca no rio, ele também está inserido nessa cadeia produtiva? Ele vai estar inserido porque qual é o maior problema do pescador artesanal? É que quando chega a Piracema, é peixe demais, o preço cai e não tem onde armazenar. Eu vi até umas reportagens aqui. Aquela de Cruzeiro do Sul foi terrível. A nossa Piracema do Mandim, né? E que você tem necessariamente, você bota um monte de mandim dentro de uma canoa, na beira do rio, faz uma seleção. Os melhores o consumidor leva. E aqueles mais feinhos, né? Aqueles que ficam machucados, vão ficando ali na beira da praia. O que é natural, porque você não tem capacidade de armazenagem instalada. O frigorífico que nós estamos instalando ali, na variante... é uma pena muito grande, uma pena, né? Triste. Mas na variante ali nós vamos ter um frigorífico com uma capacidade enorme de armazenamento, com câmaras frias. Quando chegar nessas Piracemas, o frigorífico pode adquirir uma grande quantidade de pescado, armazenar isso e isso regular o mercado. Então o pescador artesanal vai ter, digamos, essa mão, essa possibilidade de ter uma garantia de comercialização do seu produto sem ter essas oscilações. Ele pega muito peixe numa Piracema e muito pouco peixe durante o outro período, portanto fica numa variação muito grande. Secretário, ZPE, a gente falou aqui, começando falando da ZPE, o projeto ainda está na Câmara, aquela proposta do senador Jorge Viana, dos 60-40, 60 para exportação, 40 para o mercado local, da produção da indústria na ZPE, e a isenção do ICMS para a ZPE. Sai ou não sai? Olha, isso vai depender de cada empreendimento que for se instalando. Vai ser uma decisão do governo do estado por demanda. Depende do tipo de indústria que se instalar e depende do tipo de produto que essas indústrias vão produzir. Mas o fato é, Alain, que... O governo está inclinado a abrir mão? O governo vai abrir mão porque ele não está abrindo mão de arrecadação. Vai produzir. Ele não tem essa arrecadação hoje. Se eu estou botando um produto que vai ser competitivo, que vai gerar emprego, que vai gerar oportunidade de novos cursos de qualidade, de novas tecnologias. Fornecedores. Ora, então eu não estou abrindo mão de arrecadação, eu estou aumentando a minha arrecadação, porque salário aumenta a arrecadação, distribuição de renda através de salários aumenta a arrecadação. Então é uma forma de você incentivar. Mas eu ouvi uma frase naquele dia da inauguração do centro, do presidente Lula, que aquilo alegrou o coração. Ele disse, eu vou ser o garoto propaganda do negócio do peixe e da ZPE do Acre. Nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando dar visibilidade para isso. E se Deus quiser, nessa semana, deixa eu fazer aqui uma inconfidência. Opa. Deve estar saindo a publicação da resolução da aprovação da empresa Anaua, do Roberto Moura. Anauá. Anauá porque eu sou... Dos Nauas, dos Nauas, dos Caxinauás, dos Iauanauás, dos Poianauás, dos Xenenauás, etc. E já botou por Nauas. Para mim tem que ser... Vai sair a resolução. Quer dizer, é a certidão de nascimento de uma empresa que foi muito bem estruturada, de um negócio, aliás, que foi muito bem estruturado, muito bem pensado, que tem a cara e o jeito da ZPE, que não depende, inclusive, dessa aprovação do Congresso Nacional para começar a funcionar. Não depende. Não depende. Né? Isso é o faro do investidor, né? Isso foi a capacidade do Moura de olhar para o mercado e de encontrar uma coisa muito simples, que muitos poderiam ter visto, poderiam ter feito investimento, mas não observaram o óbvio, porque às vezes o óbvio é difícil de ser visto. Ele conseguia transformar o óbvio num grande negócio, quer dizer, açúcar e óleo, algo que todo mundo consome, que o Peru e a Bolívia importam do Brasil e processado numa ZPE.
No Acre. Trazido a granel e em tonéis, a granel, no caso o açúcar, e em tonéis, no caso o óleo de soja. Refinado e processado, embalado com marca própria dentro da ZPE, exportado por uma empresa do próprio grupo ali em Porto Maldonado, distribuindo para o Peru, gerando riqueza aqui no Acre, transformando o Acre num endereço cada vez mais forte dos seus negócios, etc. Essa era a genialidade de alguém que tem uma grande capacidade de olhar para o seu estado, de olhar para os empreendimentos, de não se conformar apenas com uma coisa que está dando certo, mas de sempre buscar a inovação, né? A gente tem que homenagear, e nós vamos homenagear, o governador já decidiu isso, que essa ZPE vai ter uma certidão também uma nova certidão de nascimento, né, com o nome do Roberto Moura, uma forma de mostrar esse acriano de Tarauacá que soube ganhar o seu dinheiro aqui, mas apostar na expansão dos seus negócios sem perder o seu endereço daqui, o seu lugar, né, a sua referência. Então nós vamos trabalhar muito. Eu tenho certeza que o Marcelo, que está em frente desse empreendimento, vai levar adiante esses sonhos empreendedores do Roberto Moura, e nós vamos estar abraçados juntos, porque um negócio que dá certo no Acre são empregos novos, que é a economia que gira, né, é o fortalecimento do nosso estado, né? Portanto, eu quero saudar aqui a memória do Roberto Moura. Gente, eu conversei aqui com o secretário Edivaldo Magalhães, que traz também essas importantes informações sobre a indústria do pescado e da ZPE, Roberto Alves Moura. Secretário, muito obrigado pela tua vinda. Obrigado, Alain. Sucesso imenso. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.